Vamos para a quarta e última parte da conversa com Aloysio Nunes Ferreira, chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. Eu me lembro que você viajava, você fazia questão de explicar, você viajou sempre com o seu dinheiro, não foi? Pois bem, o que aconteceu? Temos até um incidente com um jornalista que muito interessante. Que você não, eu vou contar porque é interessante. O Paulo Francis, ele tinha problema de surdez, aí nós estávamos embarcando para os Estados Unidos, eu cumprimentei a Aloysio, ele falou assim, quem é? Alto, a Aloysio ouvindo. A Aloysio estava indo para o Estados Não, Unidos. as minhas filhas tinham ganho do meu pai uma viagem, terminado o curso, para a França, que elas nasceram na França. E você estava indo. E eu estava acompanhando as minhas filhas, o embarque. Aí, o Paulo Francis, quem é? Eu falei, é o Aloysio Nunes Ferreira, tá? E disse que ele, na época... Não era vice-governador. Vice-governador. O Paulo Francis, assim, alto. Viajando com o nosso dinheiro. O Aloysio perdeu a paciência. Quem é? Estou viajando com o meu dinheiro. Aliás, não está viajando. Estão viajando com o meu dinheiro. Então, aí foi o Paulo Francis, ficou muito constrangido. Paulo Francis disse aquilo, quer dizer, ele tinha um humor duvidoso nessas épocas. Eu gosto muito do Francis, posso dizer à vontade. Mas o Aloysio reagiu. Hoje, se ele dissesse isso hoje, quem é que reagiria? É verdade. Se eu chegar, se o Paulo Francis chegasse hoje e escrevesse isso, quem é que ia dizer? Dificilmente. Esse é o problema. É que realmente... Desculpe, eu não falo mais claro, com entrevista. mas é uma história saborosa. Essa é ótima, ficou bravo, Aloysio. É uma história saborosa. Eu fiquei apartando. Eu não gosto de desaforo, rapaz. Infelizmente. Sim, mas só não pode. Mas Aloysio, reagir ao desaforo. Claro. Você precisa ter um cacique moral. Agora, se eu chegar para o Renan e falar, você está viajando com o meu dinheiro, ele sai de fininho. Houve as piores ofensas. As ofensas que o Collor de Mello dirigiu ao Lula, as ofensas que o Lula dirigiu ao Sarney. Os dois, Collor e Lula. Terrível. E depois se abraça. Para mim, isso aqui é muito difícil de engolir. Meu estômago não digere isso, não. Bom, mas fora o lado pessoal, eu acho que é uma crise e que depende de uma reforma política profunda. O Senado, por exemplo, está contaminado com os chamados suplentes, que é uma forma de senador biônico, uma forma atual. Aquele Wellington Salgado, que mérito ele tem para ser eleito Paulo senador? Duque. Tem dinheiro. Paulo Duque suplente também, então, João Pedro suplentes. Exatamente. E essas pessoas estão hoje dando as cartas, eles dão o tom. Não é? Essa é a dificuldade. Antes você tinha cafagestagem e você tinha o baixo clero. Agora é explícito. Todo o Congresso você tem o baixo clero, não só nosso, o mundo inteiro. Tem o baixo clero, você tem lá o picareta, outro negócio e tal, mas você tem também uma elite parlamentar que dá o tom. Não é? Agora, no sistema presidencialista, quem dá o tom é a presidência da República. Quando você tem o presidente da República que faz a pauta do Congresso, que faz a pauta da política brasileira, que faz a pauta da mídia. O presidente da República é alguém que fala para o povo. Não há independência dos poderes na prática. Ele dá a tônica, não é? Agora, se você tem um presidente da República que passa a mão na cabeça do sujeito que fez um dossiê falso na campanha do governo, que foi dossiê feito e diz, olha, esses coitados são os aloprados. Então, o que você pode esperar? Não é? Aliás, Aloysio Mercadante reincidente aí com vocês, né? Porque ele voltou, tem uma certa fixação mesmo pelo Serra, como disse o senador Tasso Gereissati, porque ele disse que faltavam títulos acadêmicos ao Serra, que o Serra tem. Você foi professor dele. Sim, e falta um título acadêmico ao Aloysio. Ele se declarou, se apresentou como doutor na campanha e não era doutor em nada, né? Foi aluno do Serra. Aloysio, você disse, eu acho que com razão, que o governador Serra também se queixa, os governantes de modo geral, se queixam de que a imprensa cobre muito mal o lado positivo. Para encerrar a nossa conversa, eu queria que você dissesse assim, o que deixa frustrado um chefe da Casa Civil por não ser noticiado pela imprensa? Qual é o caso importante, uma obra importante que a gente não trata direito? Aproveita e conta, porque assim a gente aprende. Eu tenho tanta coisa, eu não sei, teria que fazer um relatório. Escolhe duas coisas que a gente falando... devia... Dois assuntos que a gente deveria tratar com mais carinho. Olha aqui, por exemplo... Não é? O Rodoanel e o metrô não podemos mais porque é obra do governo federal, né? Segundo o programa do PT. Olha, o artigo, acho que é 37, se não me engano, do Código de Defesa do Consumidor, define propaganda enganosa. Eu acho que é isso. E é tipicamente, cara, você lê o Código, eu acho que é 37, se não me engano. Mas propaganda enganosa. O Rodoanel, veja bem, no Rodoanel,
é uma obra ciclópica, uma coisa imensa, né? Ele vai custar 4 bilhões e 500, 4 bilhões e 300, por aí, porque tem desapropriações, tem um enorme investimento ambiental, né, de compensação ambiental e de avanço, estamos fazendo mais do que era exigido pelo meio ambiente. Agora, o governo federal participa desse financiamento. Dos 4 bilhões e 200, 4 bilhões e 300, por aí, o governo federal tem 1 bilhão e 200. Eu não posso negar, isso é verdade. Então, isto é verdade. Agora, a propaganda enganosa é quando você diz que o Rodoanel é feito pelo governo federal. Você está enganando o comprador na quantidade. Né? O metrô não tem nada. Infelizmente, o que nós temos é financiamento do BNDES. E alguns financiamentos que são pagos, são contratados e são pagos. Né? Acho, aliás, até que o governo federal deveria investir muito mais em metrô. Eu fico imaginando, esse é meu ponto de vista, pegar 20 bilhões do trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo, se pegar 20 bilhões nas grandes regiões metropolitanas do país e investir em transporte sobre trilhos, metrô, imagine a mudança da qualidade de vida nessas grandes concentrações. Sem a menor dúvida, esse é investimento. 20 bilhões de dólares. São 40 bilhões de reais. Você imagine o quanto se pode alavancar com isso, se você abrir concessão para iniciativa privada, como estamos fazendo na linha 4, você pode multiplicar isso por 3, por 4. É uma revolução na vida das metrópoles brasileiras, não é? Até perdi o que eu estava falando. Não, você estava falando, eu tinha perguntado quais são as obras que Sim, então isso é muito importante. O PT se apropriou de duas. Não. Nós não cobrimos, de modo geral, não cobrimos bem a administração. Não, em geral Fica não. só a política. O que é política, acho que é uma certa... A política, ela ocupa, na mídia brasileira, eu acho que um espaço muito maior do que ocupa... Bom, você conhece o jornalismo do mundo inteiro. A minha sugestão é pegar as páginas de política que vem de Brasília e transferir para a polícia, sabe? Porque eu já fiz isso várias vezes. O cara já abre espaço para cobrir a administração. Falei que o PCC, se botar o nome, se mudar, aproveitar a sigla e passar a se chamar Partido dos Comunistas Convertidos, é capaz até de conseguir um dinheiro da anistia. Nós conversamos aqui com Aloysio Nunes Ferreira, é um brilhante político, é o chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo. Aloysio, muito obrigado pela tua presença. Quero conversar mais com você e bom ver que você continua o Aloysio de sempre. E você é o Augusto de sempre. Obrigado. Obrigado. Não deixe de ver também em veja.com a seção Inimigos Íntimos. Confira o que disseram uns dos outros os aliados políticos de agora.